Então, boa noite a todos, né? Nossa aula síncrona 6, né? A penúltima, falta só mais uma. Na última aula a gente vai ver noções de matemática financeira, né? Cálculo com porcentagem, juros. E na aula de hoje, né, a temática, né, é paralelepípedos e cilindros, que são figuras tridimensionais, e a gente vai analisar principalmente como calcular, né, o volume desses dois tipos de sólidos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, né, o que seria um paralelepípedo, né? Todo mundo consegue identificar um paralelepípedo olhando, né? Paralelepípedo é um sólido que se assemelha com uma caixa, né? Uma caixa, um tanque, né? Algum tipo de tanque, dado, essas coisas assim. O paralelepípedo, ele também, né, quando você analisar algumas questões, ele também é chamado de prisma retangular ou também é chamado de hexaedro, né? Paralelepípedo, prisma retangular, hexaedro. No cotidiano, né, dificilmente você vê esses dois últimos, né? Normalmente se refere a um paralelepípedo mesmo, né? Paralelepípedo. Quando a gente fala de paralelepípedo, a gente lembra daquelas pedras, né? Que calça a rua, não, os paralelepípedos. Porque tem um formato parecido, né? Embora seja irregular, né? Sejam os paralelepípedos bonitinhos, que nem esse daqui, não. Que seria a definição, né, de um paralelepípedo, bem formal, assim. É uma figura tridimensional, né? Tridimensional, ou seja, 3 dimensões, certo? Uma figura de 3 dimensões. E ela tem 3 pares de faces paralelas, certo? Então, percebe que tem uma face frontal aqui, aí atrás eu tenho uma face paralela a ela. Eu tenho essa face aqui lateral, e tem outra lateral aqui paralela. Aí eu tenho a face superior e a face inferior, que também são paralelas. Então, 3 pares de faces paralelas. O único sólido que tem essa característica é o paralelepípedo, né? Então, figura tridimensional com 3 pares de faces paralelas. E quais são, já que é uma figura tridimensional, ela tem 3 dimensões, né? E quais são as 3 dimensões de um paralelepípedo? A gente tem o comprimento, certo? O comprimento de um paralelepípedo. A gente tem a largura, certo? Desse sólido aqui, a largura. E a gente tem também a altura, certo? Essa altura também, algumas vezes, né, é chamada de profundidade, principalmente quando a gente se refere, por exemplo, a uma piscina, né? Uma piscina tem formato de paralelepípedo, né? Então, a gente fala da altura da piscina ou profundidade. As 3 dimensões são essas, certo? As 3 dimensões de um paralelepípedo, né? Figura tridimensional, 3 dimensões, e as 3 dimensões são comprimento, largura e altura ou profundidade. Aí, um paralelepípedo, né, que é um prisma, ele tem alguns elementos, né? O encontro dessas linhas aqui, que a gente vai ver que se chama aresta, né, o encontro das linhas, a gente chama de vértice, certo? Então, quando as linhas se encontram, elas se encontram em um ponto, esse ponto é chamado de vértice. Percebe que o paralelepípedo, né, ele tem quantos vértices? Ele tem 4 vértices na face de cima, né? 1, 2, 3 e 4. E tem mais 4 embaixo, né? Então, 5, 6, 7, 8. Então, o paralelepípedo, ele tem 8 vértices, certo? Vértices são o encontro das linhas. E essas linhas de um sólido, né? Nesse caso, a gente chama aqui de aresta. Então, as linhas de um paralelepípedo são chamadas de arestas. E tem quantas arestas de um paralelepípedo? Você conta, né? Percebe que tem 4 aqui em cima, né? Nessa face que é um retângulo, né? 1, 2, 3, 4. Aí vai ter mais 4 embaixo, 8, e vai ter 4 em pé. Então, vamos ter 12 arestas, certo? Percebe uma coisa que passou batido, né? As faces de um paralelepípedo são retângulos, né? Certo? São faces paralelas e essas faces são retângulos. Então, um paralelepípedo é formado por retângulos, né? União de retângulos de modo que forme uma figura tridimensional. E o outro elemento de um paralelepípedo é o que a gente chama de faces, certo? Faces. Então, faces são justamente esses retângulos que formam o meu paralelepípedo. Então, quantos retângulos formam esse paralelepípedo, né? 6 faces, né? 6 retângulos. Beleza? 4 aqui laterais, uma face em cima, uma face embaixo, né? A face que toca o chão a gente chama de base, né? Essa face aqui de cima é como se fosse uma tampa, né? Tampa da caixa. Pronto. O que mais? A gente que é o cubo, né? O cubo, ele é um paralelepípedo,
certo? Só que é um paralelepípedo que possui todas as arestas de mesma medida. Isto é, o que isso significa, né? Se possui todas as arestas de mesma medida, possui todas as suas dimensões iguais, né? Porque, por exemplo, essa medida aqui é uma dimensão do meu paralelepípedo, que eu chamei de comprimento, né? Nada mais é que o tamanho, né? Que é a medida dessa aresta. A medida dessa aresta é uma dimensão que a gente chama de largura, e a medida dessa aresta aqui é o que a gente chama de altura. Então, quando o comprimento for igual à largura, for igual à altura, ou seja, quando todas as minhas arestas forem iguais, eu vou ter um paralelepípedo que se chama cubo, certo? Então, cubo é um tipo de paralelepípedo. É o paralelepípedo que possui todas as arestas iguais e, consequentemente, se todas as arestas são iguais, todas essas faces aqui vão ser quadrados. Então, o cubo ele é formado por 6 quadrados, 6 faces quadradas. Então, a gente vai ver mais na frente. E agora que a gente conheceu, né, assim, algumas informações acerca do paralelepípedo, vamos para o principal da nossa aula, que é o volume do paralelepípedo. Como é que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Na aula passada, a gente aprendeu a calcular a área, né? A área de figuras planas, né? De algumas figuras planas. E a área de figura plana, uma figura de 2 dimensões, né? E a gente agora vai calcular o volume, né, que se refere à figura de 3 dimensões, figuras tridimensionais. Volume do paralelepípedo. Como a gente vai ver mais na frente, volume é o espaço, né, que um objeto ocupa, certo? A medida do espaço que o objeto ocupa. Então, para iniciar aqui, né, a gente considera um cubo, né, um paralelepípedo que tem todas as arestas iguais, e essas arestas medindo 1. Ou seja, comprimento 1, largura 1, altura 1. Então, um cubo de arestas 1. Um cubo de aresta 1, a gente vai definir, vai dizer que esse cubo tem volume, certo? Volume V, 1. Como é volume, né? E são 3 dimensões, lembra que comprimentos, aqui, ó, comprimento, 5 centímetros é uma dimensão, então, centímetro. Quando eu estou trabalhando com área, é 2 dimensões, então, centímetro quadrado. Quando eu estou trabalhando com volume, eu estou me referindo a 3 dimensões. Então, a unidade é o cubo. Então, se esse cubinho tiver 1 de unidade, novamente, qualquer coisa, né? 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, 1 decímetro, uma unidade de medida, o volume dele vai ser 1. Unidade é o cubo. Ou seja, se eu escolher um cubo, né? Que a minha unidade seja em centímetros, então meu volume vai ser em centímetros cúbicos. Então, um cubinho com 1 centímetro de aresta, ele vai ter volume 1 centímetro cúbico. Se o cubo tivesse aresta 1 metro, ele teria volume 1 metro cúbico. Aí veio. Então, como é que a gente vai calcular o volume de um cubo qualquer, de um paralelepípedo qualquer? Então, agora eu considerei um paralelepípedo maior, né? Um paralelepípedo que tem dimensões, né? Comprimento 5, largura 3 e altura 4. Certo? Então, tem essas 3 dimensões aqui. Como é que eu calculo o volume desse paralelepípedo? Então, percebe que eu posso pegar esse paralelepípedo aqui e eu posso dividir ele. Ó. Se o comprimento mede 5 centímetros, eu posso dividir em 5 partes. Ó. Posso pegar o comprimento e dividir em 5 partes. Certo? Como passar essa faca aqui 5 vezes. Ó. Tuf, tuf. 5 vezes. A largura é 3, então eu posso dividir a largura em 3 partes. 1, 2, 3. E a altura, né, 4. Então eu posso dividir a altura em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Né? Então ficou 4 partes. Então, percebe que quando eu fiz essa divisão, ó, eu formei cubinhos de 1 centímetro. Ó. Porque percebe, esse cubinho aqui, onde está a setinha, ele tem 1 centímetro aqui de comprimento, né? Ele tem uma largura de 1 centímetro também, já que eu dividi, né, em parte com 1 centímetro, e tem a altura de 1 centímetro também. Então, ele é um cubinho de 1 centímetro de aresta. Então, ele é um cubinho que tem um volume de 1 centímetro cúbico. Então, eu consegui dividir esses cubinhos em vários cubinhos com volume de 1 centímetro cúbico. Em quantos cubinhos? Aí é só contar, né? Como tem cubinhos aqui escondidos, né? Tá lá no fundo, que eu não estou conseguindo ver. Mas é fácil contar, porque, vê. Quantos cubinhos eu tenho aqui embaixo? Nessa primeira fileira aqui de baixo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quantas vezes? 1, 2, 3. Então, eu tenho 5 cubinhos 3 vezes. Então, 3 fileiras com 5 cubinhos. 3 fileiras com 5 cubinhos, 3 vezes 5 dá 15.
né? 15. Então, essa primeira camada aqui vai ter 15 cubinhos. E quantas camadas eu vou ter? Como eu dividi a altura em 4, eu vou ter 4 camadas, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 15 cubinhos, 4 vezes. 15 vezes 4, certo? Então, aqui, como é que eu vou calcular o volume? O que foi que eu fiz? Eu peguei 5, multipliquei por 3 e depois multipliquei por 4, né? Para contar a quantidade de cubinhos de 1 centímetro cúbico que eu tenho aqui. Então, o volume do meu cubo, né? Do meu paralelepípedo, nesse caso, né? Já que não tem as dimensões iguais, ele é 5 vezes 3 vezes 4. 5 centímetros vezes 3 centímetros. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Centímetro, 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 centímetro cúbico. Então, o volume desse meu cubinho aqui é 60 centímetros cúbicos, desse meu paralelepípedo. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Multipliquei as 3 dimensões, certo? Então, generalizando, né? Se eu tenho um paralelepípedo qualquer, comprimento, largura, altura, 3 dimensões, como é que eu calculo o volume desse paralelepípedo? Eu vou calcular o volume desse paralelepípedo multiplicando as 3 dimensões. Então, calcular o volume do paralelepípedo é bem simples. Basta multiplicar as 3 dimensões do paralelepípedo, que são comprimento, largura e altura, certo? Então, você pega uma piscina, por exemplo, você quer calcular o volume de uma piscina. Aí você vai pegar o comprimento da piscina, multiplicar pela largura da piscina e, por último, multiplicar pela altura da piscina, certo? Aí você obtém o volume dessa piscina. E se fosse de um aquário, né? De um tanque que tenha formato de paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo é esse daí, certo? Bem de boa. É uma multiplicação de 3 números, comprimento, largura e altura. Lembrar que sempre eles têm que estar na mesma unidade de medida, né? Então, se o comprimento está em metro e a largura está em centímetro, eu não posso multiplicar os dois. Eu só vou poder multiplicar se os dois estiverem na mesma unidade de medida. Então, se o comprimento estiver em centímetros e a largura em metro, eu tenho que passar o de centímetro para metro ou de metro para centímetro, certo? Sempre tem que estar na mesma unidade de medida. Se o comprimento está em centímetro, largura tem que estar em centímetro, a altura está em centímetro. Se o comprimento está em metro, largura em metro, altura em metro. Seguindo aqui, né? Volume e capacidade, né? A gente confunde esses dois termos. Se bem que eles parecem ser a mesma coisa, dá a ideia de ser, mas tem uma pequena diferença, né? Volume, como a gente viu, né? É a medida do espaço ocupado por um objeto. Então, você pega um sólido qualquer, né? Um objeto de 3 dimensões, o espaço que ele ocupa, certo? A gente chama de volume. Então, aquele espaço que ele ocupa, ele pode ser representado por um número, né? Que é a medida daquele espaço, né? Espaço é a grandeza, né? Então, essa medida do espaço que um objeto ocupa, a gente chama de volume. Já a capacidade é o volume interno de um recipiente. Então, por exemplo, uma piscina, né? Ela ocupa um espaço, certo? A capacidade é o volume interno desse espaço que ela ocupa. Então, quando você tem, por exemplo, uma garrafa de água, né, a gente fala de volume, né, quantidade de água, né, de líquido que cabe dentro do teu objeto, certo? Já o objeto todo, a gente diz que ele é o volume, certo? Quando você pegar, por exemplo, um exemplo bem prático, por exemplo, um frasco de perfume, né? A capacidade do perfume é o quantidade de líquido que tem dentro dele, né? 50 ml, 100 ml de perfume. Já o volume é todo o espaço ocupado pelo frasco, né? Que é maior do que a capacidade dele. Então, outra coisa importante, né? Como o volume e capacidade, eles se assemelham, né? Nesse sentido, então a gente é capaz de passar uma unidade de volume para uma unidade de capacidade. Tem essa relação, né? Lembra que as unidades de capacidade que a gente estudou, né? É o litro, né? Fundamental. Aí tem o mililitro, né? O quilolitro, o decilitro, o centilitro. Então, a gente vai ser capaz agora de passar uma unidade de volume para uma unidade de capacidade. E tem algumas que são as mais usadas, né? Por exemplo, né? 1 metro cúbico, né? Então, repara aqui, ó. Faz uma caixa, né? Um tanque, sei lá, qualquer coisa, né? Que tem a forma de um paralelepípedo e de dimensões, nesse caso, o cubo, né? Já que todas as dimensões são iguais, de dimensões 1 metro, né? Então, um cubo aqui, ó. Se eu fizer um cubo, né, uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, eu vou ter um volume de 1 metro cúbico, como a gente viu, né? Só que, pronto, em 1 metro cúbico, certo? Ou seja, em uma caixa que tem esse formato aqui, vai caber 1.000 litros, certo? Então, dentro de um objeto que tem volume de 1 metro cúbico, como esse cubo aqui,
cabe dentro dele 1.000 litros, certo? 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico, né, unidade de volume, é equivalente, né, a 1.000 litros, que é a unidade de capacidade, né? Beleza? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, a gente vai usar muito essa unidade de medida, principalmente quando a gente calcula o volume de objetos maiores, né? Como de piscina, de tanque. Aí, a gente tem também o quê? Tem um cubinho, né? Analogamente, de 1 centímetro, né? Um cubinho de 1 centímetro. Um cubinho de 1 centímetro, a gente viu que tem um volume de 1 centímetro cúbico. Dentro de um cubinho que tenha arestas 1 centímetro, ou seja, volume 1 centímetro cúbico, vai caber 1 ml. Certo? Vai caber 1 ml, que é bem pouquinho, né? Então, se você fizer um cubinho aí ó, de 1 centímetro, dentro dele vai caber 1 ml, certo? Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Agora, vê que é importante também, né? Um dm, né? dm, lembra? dm lá na minha escala de unidade de medida, dm significa decímetro, né? Decímetro, a 10ª parte do metro, ou seja, 1 metro dividido por 10. 1 metro é 100 centímetros, centímetros dividido por 10 dá 10. Então, 1 decímetro é 10 centímetros, certo? 10 centímetros. No meio de decímetro, 10 centímetros. Então, um cubo, né, que tenha 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro, dentro desse cubinho aqui, vai caber 1 litro, certo? Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, uma provinha rápida aqui, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Ó. Lembra que, acabei de dizer, né? 1 decímetro é 10 centímetros, certo? 1 decímetro é 10 centímetros. Então, se eu calcular o volume aqui, ó, qual é o volume? 1 vezes 1 vezes 1, certo? Que dá 1 decímetro cúbico. Só que se ao invés de fazer 1 decímetro eu usar 10 centímetros, qual vai ser o volume? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Centímetro, 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 centímetro cúbico. 1.000 centímetros cúbicos. Mas eu vi aqui em cima que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, a cada centímetro cúbico eu tenho 1 ml. Então, 1.000 centímetros cúbicos eu vou ter 1.000 ml. E a gente sabe que 1.000 ml, né, é 1 litro. 1 litro é 1.000 mililitros. Certo? O que a gente tem que saber novamente? 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Continuando, eu tenho aqui, né, um exercício, né, um exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, um tanque para criação de camarões, né, na forma de pronto, importante isso aqui, né? Porque vocês vão trabalhar, né, com situações assim, né? Tanque de camarão, né, de peixe, e saber a quantidade de água que cabe, né, dentro desse tanque, né, até para quando for encher, trocar água, saber, né. Então, um tanque para criação de camarões, né, tem a forma de um paralelepípedo retângulo, né, paralelepípedo, tem a forma de um paralelepípedo. E esse paralelepípedo, quais são as dimensões dele? 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade, certo? Então, é até um pouco fundo, né? Quem não souber nadar, aí se afunda, né? A maioria das pessoas tem menos de 2 metros. Então, ele quer saber qual é o maior volume de água que esse tanque pode receber. Porque, é óbvio, né? O maior volume é quando o tanque está todo cheio, né? Então, se o tanque estiver todo cheio, qual vai ser a quantidade de água, né, que esse tanque vai receber? Em litros, né? Em litros. Então, o que é que a gente tem, ó? Ele quer saber o quê? Aí você olha a pergunta, ele quer saber qual é o maior volume, ele quer saber qual é o volume. O volume de um paralelepípedo, certo? Ele quer saber qual o volume de um paralelepípedo. Aí é simples, ó. Lembra como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Multiplicando as 3 dimensões do paralelepípedo. Comprimento, largura e altura. Certo? Então agora eu só faço substituir, ó. Quem é o meu comprimento? O comprimento do meu paralelepípedo, do meu tanque, né, é 8 metros. Quem é a minha largura? 4 metros. Quem é a profundidade ou a altura desse meu tanque? 2 metros. Então, multiplicando aqui, ó, 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64. Lembra que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu posso multiplicar isso aqui em qualquer ordem, né? Multiplicando, voltando, né? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então, metro cúbico, né? Então, meu volume vai ser de 64 metros cúbicos.
Só que eu vi também o quê? Que 1 metro cúbico, dentro de 1 metro cúbico, cabe 1.000 litros. Então, 64 metros cúbicos, 64 mil litros, certo? É 1 metro cúbico 64 vezes. É 1.000 litros 64 vezes. 1.000 litros 64 vezes, 64 mil litros. Então, o tanque com essas dimensões aqui, né? Ele tem 64 metros cúbicos, que equivale a 64 mil litros, certo? Um tanque que ocupa um espaço de 64 metros cúbicos, dentro dele cabe 64 mil litros, beleza? Bem tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. Sim, aqui dava a letra B, né? 64 mil litros. Mais um. Determine o volume em litros de um aquário, certo? De um aquário que possui as seguintes dimensões, né? Então, ó, um aquário que possui as seguintes dimensões: comprimento, largura e altura. Então, eu estou falando de um paralelepípedo, né? Tem essas dimensões aí. Então, por exemplo, o aquário é esse, né? Um exemplo, né? Então, um aquário para peixinho, né? Tem essas dimensões. Então, 90 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Ok? Então, vê. Lembra que eu também falei anteriormente, né? Que 1 decímetro cúbico, certo? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? Equivale a 1 litro. Então, se eu calcular o volume aqui, ó, as minhas unidades de medida de comprimento, né, que são o tamanho das arestas, estão em centímetros. Então, se estão em centímetros, quando eu calcular o volume, eu vou achar em centímetro cúbico. Eu vou achar em centímetro cúbico. Se as minhas unidades estivessem em decímetro, eu acharia o volume em decímetro cúbico. E eu sei que 1 decímetro cúbico é um litro. Então, o que eu achar em decímetro cúbico, eu estou achando em litro. Então, eu gosto particularmente, né, de toda vez que eu estou em centímetro, transformar centímetros para decímetro. Por quê? Porque quando eu calcular o volume em decímetro, eu vou achar ele em decímetro cúbico. Eu sei que o decímetro cúbico ele é equivalente à mesma medida em litros. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 90 centímetros, eu lembro que a cada 10 centímetros eu tenho 1 decímetro. Então, a cada 10 centímetros eu tenho 1 decímetro. Então, 90 centímetros eu vou ter 9 decímetros. 60 centímetros eu vou ter 6 decímetros. E 70 centímetros eu vou ter 7 decímetros. Ou seja, lembra lá daquela nossa escalinha de unidades de medida para converter de um para outro? Para passar de centímetros para decímetro, basta dividir por 10. Então, 70 dividido por 10, 7. 90 dividido por 10, 9. 60 dividido por 6, por 10, 6. Certo? Então, passei tudo para decímetro. Então, se eu calcular o volume agora, ó, usando as unidades em decímetro, eu vou ter o quê? 9 decímetros de comprimento, 6 decímetros de largura, vezes 7 decímetros de altura. Então, eu vou ter 9 vezes 6 vezes 7, decímetro cúbico. Quando eu fizer 9 vezes 6 vezes 7, eu vou ter 9 vezes 6, 54, 54 vezes 7. 54 vezes 7, quando você fizer a conta, né? 378. 378 o quê? Como está em decímetro, 378 decímetros cúbicos. Certo? E eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 378 decímetros cúbicos é 378 litros. Então, interessante calcular, né, um volume em decímetro, porque ele já dá a resposta em litro. Certo? Essa é a vantagem. Mas se eu quisesse calcular em centímetro, também poderia. Aí tinha que lembrar que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, quando eu calculasse em centímetro cúbico, eu acharia o volume em centímetro, acharia em volume em centímetro cúbico. Então, depois eu converteria para ml, depois de ml, se eu quisesse, para litro. Então, talvez seja mais vantajoso nessa maneira aqui. Beleza? Aí depende do problema. Pronto, ok? Vamos lá para mais um exercício, né? Só para confirmar, alguém, o áudio tá bom, né? Não tá travando, tá não, ok, né? Tá dando uma Tá travando assim. Tá dando uma travada, Tá mas dá pra travando. entender. Tá, mas tá que nem Dá naquele pra outro entender, dia, mas tá travando um pouco. não. Naquele Deve ser outro meu dia, contato. naquele outro dia não travava, ele cortava. Então a gente perdia esse áudio, mas agora ele tá travando, mas dá pra entender. Comigo Beleza. dá pra entender, né? Não sei a galera. Tranquilo, então vamos lá.
Mais um exercício aqui, né? Mais um de cubo. Então, eu tenho agora o seguinte, ó. Eu tenho um cubo, certo? Já que tem... Ele até fala, né? Determine a total volume do cubo descrito abaixo. Para que, de fato, é um cubo, porque tem todas as dimensões iguais, ó. Comprimento, largura e altura, 4 centímetros. Quando tem todas as dimensões iguais, né? Esse paralelepípedo ele é chamado de cubo. Então, aqui eu tenho um cubo, certo? Ele quer calcular a área total e o volume. Percebe que a área total a gente não abordou ainda, né, do cubo, mas a gente vai chegar nela agora. Mas primeiro vamos calcular o volume do cubo. Certo? O volume, tá aqui prontinho, vamos lá. Lembra que volume do cubo é o quê? É o volume do paralelepípedo, né? É multiplicar todas as dimensões. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 de comprimento, 4 de largura, 4 de altura. Então, 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 4 centímetros, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 o quê? 64 centímetros cúbicos. Então, o volume desse cubo é 64 centímetros cúbicos. Se eu quisesse passar para litro, eu lembro que 1 centímetro cúbico é 1 ml. E, então, eu teria 64 ml, certo? Mas eu não vou pedir, então posso deixar em centímetros cúbicos mesmo. E agora, vamos calcular a área total? Ó, percebe o seguinte, a área total é a área das faces de um cubo, certo? A área das faces de um cubo. Mas percebe que um cubo, como a gente também viu no primeiro slide, ele tem 6 faces. E por ser um cubo, todas essas faces são faces quadradas, né? São quadrados 4 por 4. Então, um cubo é formado por 6 faces quadradas. Nesse caso, cada face é um quadrado de lado 4. E como é que eu calculo a área de quadrado da aula anterior? A área de quadrado é lado vezes lado. Então, 4 vezes 4. Então, a área de uma face é 4 centímetros vezes 4 centímetros, 16 centímetros quadrados. Então, a área de uma face é 16. Só que um cubo possui quantas faces? Não são 6 faces? Então, qual vai ser a minha área total, né? A minha área total vai ser 6 faces. Cada face mede 16 de área, né? Então, 6 vezes 16, 96. Então, a área total, ou seja, a soma das áreas de todas as faces de um cubo, nesse caso, né, desse meu cubo aqui, deu 96 centímetros quadrados, certo? Então, de novo, percebe, o volume, estou me referindo a 3 dimensões, a unidade, centímetro cúbico. Área, estou calculando a área de cada face, de cada quadrado, a área é centímetros quadrados, certo? Então, vamos lá. Mais um de paralelepípedo. É bom que estou fazendo já vários, quando for para vocês fazer, já vai ter todos os exemplos resolvidos. Vai ser fácil. Sabendo que as medidas do paralelepípedo abaixo estão em centímetros, certo? Ou seja, 30 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura, 18 centímetros de altura. Qual é o volume do paralelepípedo e qual é a área total do paralelepípedo. O volume, tranquilo, né? Como é que eu calculo o volume do paralelepípedo? Multiplico as 3 dimensões. 30 de comprimento vezes 12 de largura vezes 18 de altura. 30 vezes 12 vezes 18, quando você fizer a conta, vai dar 6.480. Como todas as medidas aqui estão em centímetros, o volume vai dar em centímetros cúbicos. Certo? Centímetros cúbicos. E qual vai ser a área total do paralelepípedo? A área total do paralelepípedo é análogo a como eu calculei a área do cubo lá. Só que no cubo as 6 faces eram iguais. Aqui não, né? Aqui não. Elas não são todas iguais. Elas são 2 a 2 iguais. Por exemplo, essa face aqui, ó, da frente, que é uma face retangular, né? 30 de base e 18 de altura. Tem uma atrás igual, né? Que é a face oposta, paralela. Então, ela tem 2 faces 30 por 18. Essa face aqui, que está mais pintadinha de cinza aqui, né? Que é essa face lateral. Ela é uma face de 12 centímetros por altura 18. É uma face 12 por 18. Mas percebe que a face oposta a ela é igual a ela, né? Então, também é 12 por 18. A base desse paralelepípedo, né? É 30 por 12, né? É um retângulo 30 por 12. A face superior, que é a oposta à face inferior, também é 30 por 12, certo? Então, percebe que eu calculo a área de um retângulo e eu vou ter outro igual. Então, por exemplo, essa face aqui de cima, né?
É uma face 30 por 12, não é isso? 30 por 12. Então, o retângulo 30 por 12, como é que eu calculo a área dele? 30 vezes 12, 360. Certo? Só que, de novo, né, eu tenho essa face que tem área de 360 centímetros quadrados, e eu lembro que a de baixo, né, que é a face oposta a essa face, também, que é igual, então também vai ter 360. Então, 360 mais 360, 720. Já essa face aqui, certo? É a face 12 por 18, né? Ou 18 por 12. 18 por 12, 18 vezes 12, 216. Aí eu tenho uma face oposta a ela, que também é uma face 18 por 12, então também tem área 216. 216 mais 216, 432. Certo? Então já foram 4 faces. A de cima e a de baixo e as duas laterais. Agora falta a da frente e a de trás, né? Também são opostas, também são iguais. Essa face da frente, ela é uma face 30, é um retângulo de 30 por 18. 30 vezes 18, 540. 540 duas vezes da face frontal e da face de trás. 540 mais 540, 1080. Então, qual vai ser a minha área total? É a soma da área de todas as faces. Então, são 6 faces. 2 juntas, né? 2 de 360, que dá 720. 2 de 216, que dá 432. 2 de 540, que dá 1080. Somando 720 com 432 com 1080, eu obtenho essa soma daí, vai dar de cabeça, ó, 2.232. Certo? 2.232. Deixa eu botar o carregador aqui. Pronto. Então, seguindo aqui, pessoal, agora é a hora de estudarmos um pouco sobre o cilindro. Então, a gente vai ter aqui, ó, inicialmente, 2 tipos de cilindro, que será o cilindro reto e o cilindro oblíquo. A gente vai se ater a estudar o cilindro reto, né? A gente considera sempre o cilindro com base circular, né? Quando a base for o círculo. Aí o cilindro reto é quando o eixo do cilindro, né? Ou seja, uma linha, né? Uma reta, uma linha imaginária que passa pelo centro das duas bases, pelo centro dos dois círculos, né? Ela é perpendicular a essas bases, né? A gente vai chamar, nesse caso, cilindro reto. Quando isso não acontecer, né? Quando essa reta, quando esse eixo não for perpendicular às bases, né? A gente vai ter o cilindro oblíquo. O cilindro ele também é conhecido por ser um sólido de revolução, né? Um sólido de revolução. E o que significa ser um sólido de revolução? Significa que ele pode ser obtido através da rotação, né, de uma figura plana. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um retângulo, e se a gente roda esse retângulo em torno de um dos lados, a gente obtém um cilindro. Certo? Então, aqui a gente tem um eixo, a gente pega um lado do retângulo, certo? A gente considera um eixo como uma reta que passa pelo lado desse retângulo. Se a gente agora rotaciona, né, esse retângulo em torno desse lado, né, a gente obtém um cilindro, né? Então a gente diz que o cilindro é um sólido de revolução por isso. Assim como um cone, né, que é obtido pela rotação de um triângulo, e uma esfera pode ser obtida pela rotação de uma circunferência, né, de um círculo, tá bom? Então vamos lá. Os elementos principais de um cilindro são a altura dele e o raio, né? Que são a altura e o raio, que são as medidas, né, que a gente vai utilizar para calcular a área da base, a área lateral, o volume do cilindro. A gente vai precisar sempre do raio e da altura. A altura do cilindro é a distância entre as duas bases, né? A distância entre duas bases. Então, se a gente, fazendo uma analogia aqui, né, considerar o cilindro como uma lata, né? Uma lata, a distância entre a tampa da lata, né, e a base da lata, a gente diz que ela é a altura do cilindro. E a gente vai ter, como a gente está trabalhando com cilindro de base circular, né, cuja base é um círculo, a gente também tem o raio, né, o raio do círculo, que, lembrando, é a distância do centro do círculo até a sua borda, né, até a circunferência. Então, a gente vai ter também o seguinte, ó, uma coisa que se chama seção meridiana. Seção meridiana do cilindro. O que seria a seção meridiana de um cilindro? Repara o seguinte, ó, se eu fizer um corte aqui no cilindro, um corte, se eu cortar o cilindro verticalmente no meio, né? Certo? Passar a faca aqui, cortar ele no meio. Observa que eu vou formar uma região retangular, ó. Vou formar uma região retangular. Certo?
fazendo esse corte vertical no meio do cilindro. Você dividiu o cilindro no meio verticalmente. Essa região retangular a gente chama de seção meridiana do cilindro. Como a gente está vendo, né, essa seção meridiana ela é um retângulo. É um retângulo que tem altura H e a base desse meu retângulo é 2R, que é justamente o diâmetro, né, da base. Lembra que o diâmetro da base é o dobro do raio, então esse pedaço aqui, a base do retângulo é justamente o diâmetro do meu cilindro, o diâmetro da base circular. Então eu vou ter esse retângulo aqui, que é a minha seção meridiana. E como é que é calcular a área de seção meridiana? Já que a seção meridiana é um retângulo, a área de seção meridiana é a área de retângulo, base vezes altura. A base é 2R, a altura H, 2R vezes H, 2RH. Beleza? Então, e tem o seguinte também, ó. Se a gente considerar que esse retângulo aqui, ele for um quadrado, ou seja, se a base dele for igual à altura, né, esse retângulo vira um quadrado. Certo? Esse retângulo vira um quadrado. Se o diâmetro da base, né, for igual à altura do cilindro, ou seja, 2R foi igual a H. Quando isso acontece, a gente diz que o cilindro ele é equilátero, então ele é chamado de cilindro equilátero. É um cilindro que tem a seção meridiana quadrada, ou seja, é um cilindro cuja altura é o dobro do raio, né? É 2R. Aí eu vou ter esse cilindro chamado de cilindro equilátero, beleza? Então, seguindo aqui agora, a gente tem a planificação do cilindro que a gente vai verificar para poder entender melhor o cálculo das áreas, né? As áreas laterais. Então, percebe aí, ó, a gente está fazendo a planificação do cilindro, tá vendo? Esse gifzinho. Então, percebe que quando eu faço essa planificação do cilindro, eu obtenho um retângulo e 2 círculos, né? Vamos ver mais uma vez. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um cilindro. Quando eu abrir ele, ó, essa parte vermelha, que é chamada de parte lateral, ela forma um retângulo. E as duas bases, né? Já que são círculos, são as bases circulares. Então, um cilindro, né, ele pode ser composto, né, eu posso formar um cilindro através de um retângulo e de duas bases circulares, beleza? Novamente, mais uma vez aqui, abrindo o cilindro, ó, a parte lateral, a parte vermelha forma um retângulo e as partes azuis são as bases circulares. Vamos lá. Essa minha base circular aqui, ó, essa é a minha base circular, que são os círculos, e eu tenho essa minha parte lateral, né, que a gente viu, que é um retângulo. A base desse retângulo, percebe que a base desse retângulo, qual o tamanho dessa base aqui? Percebe que ela é justamente o contorno, certo? Ela é o contorno do círculo. Quando a gente voltar lá, eita, passou um pouquinho, quando a gente voltar aqui, a gente vê esse contorno, tá vendo que essa base, essa aqui, ó, essa parte aqui, a base do meu cilindro, né? Ela é o contorno do círculo. E o contorno do círculo, a gente viu, é 2RH, né? O contorno do círculo é 2RH. Vou ter aqui 2RH e aqui, 2πr, tá vendo? Mais uma vez aqui. E vou ter aqui o contorno, ó. O contorno, 2πr, que é o contorno da circunferência, 2πr. Então, a base desse meu retângulo é 2πr, a altura do meu retângulo é H, certo? Então, qual vai ser a minha área lateral? Aquela parte vermelha, a área lateral do meu retângulo. A base, 2πr vezes a altura H. Então, a área lateral é 2πrH, que é a área de um retângulo. A área lateral é um retângulo de base 2πr e altura H. Então, 2πrH, beleza? A minha base, acabamos de ver novamente, né? Que ela é um círculo, né? Então, se a minha base é um círculo, a área da minha base é a área de um círculo. A área de um círculo, da aula anterior, né, de área, πr ao quadrado. Então, a área da base, πr ao quadrado, que é a área de um círculo. E a área total? Ó, a gente está vendo que o cilindro é composto por um retângulo e dois círculos. Então, a área total é justamente a soma do retângulo mais a soma dos dois círculos. Ou seja, a área total é a área lateral mais as duas bases. As duas bases. Então, quando eu for calcular a área total, eu vou precisar não só de uma base, mas sim das duas. A área da base é πr ao quadrado, mas para calcular a área total, eu preciso das duas. Então, 2 vezes a área da base. Tranquilo? E por último aqui, que já tinha aparecido, era o volume, né? Quando eu for calcular o volume do cilindro, que é a novidade agora, né? Quando eu for calcular o volume do cilindro, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a área da base do cilindro pela minha altura. Mas a área da base eu já sei calcular, ó. A área da base
A base não é um círculo, então a área da base é πr ao quadrado. Então o volume de um círculo é πr ao quadrado vezes h. Então, foi o que a gente vai mais usar. Quando for calcular o volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes h. Π vai ser um número, né? Que a gente pode usar 3. O valor de π como a gente vai ver, né? Que π é um número irracional. 3,1415, um quebradinho, né? Então, quando a gente for ver aqui, né? O π vai ser um número, né? Irracional. E a gente, quando for resolver as questões, usa as aproximações de π, né? 3,14, 3,1, 3, para fazer a substituição e efetuar o cálculo. Então, a gente vai precisar do raio, como a gente viu, né? Raio do cilindro e altura. Então, percebe que todas as minhas fórmulas aqui vai ter raio e altura. São as informações necessárias para calcular todos esses dados aqui. Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo. Então, se eu pegar aqui um cilindro de altura 10 metros, já a distância entre as bases 10 metros, e o raio dessas bases é 2 metros. Sabendo disso, eu sou capaz de calcular a área da seção meridiana, a área da base, a área lateral, a área total e o volume, certo? Iniciando aqui com a área da seção meridiana, a gente lembra que a seção meridiana é um retângulo, né? Certo? É um retângulo. Quando eu cortar esse cilindro verticalmente no meio, né? Passar uma faca aqui no meio dele, eu vou obter um retângulozinho aqui. Ó. Esse retângulo é a minha chamada seção meridiana. E como é que é calculada a seção meridiana? A área da base, 2R, vezes a altura, H. O raio da base eu sei. Ó. Quem é o raio desse cilindro? 2 metros. Quem é a altura desse cilindro? 10 metros. Então, fazendo a substituição, 2 vezes 2 vezes 10, eu vou obter que a área da seção meridiana é 40 metros quadrados. Tá bom? Então, a área da seção meridiana aqui é 40 metros quadrados. Já que eu estou trabalhando com área, a unidade de área tem que ser... a unidade de medida tem que ser a unidade de área, obviamente, né? Metro quadrado. A área da base. A base de um cilindro é o quê? Um círculo, né? Cilindro circular. Como é que é calcular de círculo, pessoal? πr ao quadrado. Quem é o meu raio? 2. 2 ao quadrado, 4. Então, qual a área da minha base? 4π. Qual a unidade de medida que eu estou utilizando? Unidade de medida de área, como eu estou trabalhando com metro quadrado. Então, 4π metro quadrado. Então, 4π. Agora, a gente lembra que o π é um número irracional. Se eu dizer que eu posso aproximar o volume de π, por exemplo, para 3,14. Então, eu vou ter que a área da minha base é 4 vezes 3,14 metros quadrados. Se eu usar o π como 3,1, 4 vezes 3,1 metros quadrados. E se eu usar uma aproximação ainda menor, né? Uma aproximação maior ainda, né? Um valor de π sendo 3, que é mais habitualmente usado para facilitar o cálculo. Eu vou ter 4π, 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Então, a área da minha base aqui, a área desse meu círculo, ela é exatamente 4π, certo? 4π metros quadrados. Mas eu posso, se eu usar, por exemplo, π igual a 3, dizer que a área da minha base é de aproximadamente 12, né? 4 vezes 3, 12 metros quadrados, tá ok? Ela é um pouco maior que 12, já que o π é um pouco maior que 3. Mas se eu arredondar o π para 3, eu vou dizer que a área da minha base aqui é aproximadamente 12, tá bom? 12 metros quadrados. A área lateral, como a gente viu, né? Qual a fórmula da área lateral? A área lateral é um retângulo de base 2πr e altura h. Então, novamente, eu substituo r por 2, substituo h por 10. E aí eu faço o meu cálculo, ó. Primeiro aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10, 40. Então, a minha área lateral é de 40π metros quadrados. Novamente, se eu usar o π, né? Arredondar o π para 3, eu vou ter 40 vezes 3, 120. Então, minha área lateral é de aproximadamente 120 metros quadrados. Certo? A área total. A gente viu que o cilindro é composto por um retângulo, que é a área lateral, e por dois círculos, né? Que são as duas bases. Então, e eu já calculei a área lateral. 40. Já calculei ela da base. 4π. Então, 40π, 4π. Então, fazendo a substituição, ó, quem é a minha lateral? 40π. Quem é a minha base? 4π. 2 vezes 4π, 8π. 40π mais 8π, 48π metros quadrados. Tranquilo? 40π mais 8π, 48π metros quadrados. Então, qual a minha área total? 48π. Mais uma vez, se eu fizer uma aproximação de π igual a 3, eu vou ter 48 vezes 3. E 48 vezes 3 dá 144. Então, essa área total, a área total desse meu cilindro é de aproximadamente 144 metros quadrados, certo? Um pouco maior, porque o π é um pouco maior que 3. E, por último, o volume, a área da base vezes a altura. E, de novo, quem é a área da base? Já calculei a área da base, ó. A área da base já calculei. É 4π, certo?
Então, ficaria 4π vezes a altura, que é 10. Então, ficaria 40π. Mas, se eu não tivesse calculado a base, a gente calcula novamente. Fazendo a substituição aqui, quem é o meu raio? É 2. Então, 12 ao quadrado. E quem é a minha altura? 10. Então, 12 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. 40π. Agora, eu estou trabalhando com volume. E a gente viu que unidade de volume não é metro quadrado. Unidade de volume é metro cúbico. Então, volume, unidade de medida, metro cúbico, já que aqui está em metro. 40π metros cúbicos. Gente, novamente, eu posso usar o π, arredondar o π, né, aproximar o π para 3, 40 vezes 3, 120. 120 metros cúbicos, aproximadamente, é o volume desse meu cilindro. Vamos fazer mais um exercício? Aqui, ó, quantos metros cúbicos de terra foram escavados para a construção de um poço que tem 6 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade? Então, o que é que eu quero calcular aqui? Vamos analisar direitinho a questão, né? Então, ó, quantos metros cúbicos? Metro cúbico, quando você fala metro cúbico, opa, metro cúbico é unidade de volume. Então, quantos metros cúbicos? Eu estou querendo saber qual é o volume, né? Qual é o volume? Eu quero saber o volume. Agora, o volume de quê? O volume de um poço. Um poço que tem 6 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade. Quando a gente fala poço, a gente logo pensa que a entrada do poço é um círculo, né? Então, se a entrada de um poço é um círculo, então um poço vai ter um formato de um cilindro. Podia ser que o poço tivesse entrada um retângulo, né? Aí, sei lá, o poço seria um paralelepípedo. Mas, normalmente, quando a gente fala de poço, a gente lembra de poço como um cilindro, né? Um cilindro. E aqui ele confirma, já que ele diz que o poço tem 6 metros de diâmetro, o que tem diâmetro é círculo, né? Então, a entrada do meu poço é um círculo, então esse meu poço ele é um cilindro, certo? Então, o que ele quer calcular? Ele quer calcular o volume de um cilindro, certo? Que tem 6 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade, beleza? Você vai cavar um poço, né? Vai formar um cilindro, você vai tirando a areia do poço, né? Barro, pedra, o que tiver dentro, para formar esse cilindro que tem 6 metros de diâmetro e 15 de profundidade. Então, quando você fez essa escavação, quantos metros cúbicos, né, de terra você tirou? Qual foi o volume de terra que você tirou? Então, eu quero calcular o volume de um cilindro. Como é que eu calculo o volume de um cilindro, pessoal? A área da base vezes a altura. E qual é a área da base? A área da base. E qual é a base do meu cilindro? Novamente, a base do meu cilindro é um círculo. Como é calculado esse círculo? πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes h. Então, vê, se eu quero calcular o volume do cilindro, qual é a informação que eu preciso? Do raio e da altura. O π a gente sabe que é um número, então é um número que só vai depender da aproximação. Se vai ser 3,14, se vai ser 3, se vai ser 3,1, se vai ser um valor mais próximo ainda, né? O próprio valor de π, que se a gente usa uma calculadora, né? Essas calculadoras modernas, a gente coloca o próprio π, né? Porque ele dá o valor exato, né? 3,1415, blá, blá, blá. Então dá o valor mais próximo do real possível. Enfim, vamos lá calcular. Lembra que aqui, ó, eu estou pensando do raio, né? Estou pensando do raio, mas eu sei qual é o raio desse meu cilindro. Porque eu sei qual é o diâmetro da base. Se o diâmetro é 6, eu lembro que o raio é a metade, o raio é 3. Então, fazendo a substituição aqui, ó, o volume vai ser π vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. 3 ao quadrado dá 9. Não pegou aqui, ó, então, repetiu. Mas, enfim, 9 vezes 15. Quando eu fizer 9 vezes 15, vai dar 135. 135π, beleza? Então, 135π metros cúbicos foi o volume de terra retirado desse meu poço. Se eu usar π como 3,14, né? O π, vamos usar 3,14. Esse valor, né? Então, qual vai ser meu volume? Meu volume vai ser 135 vezes 3,14. Beleza? Aí, quando a gente fizer esse cálculo aqui, vai dar 423,9 metros cúbicos. Então, 135π é aproximadamente, né? Se eu usar o π 3,14, 423,9, quase 424. 423,9 metros cúbicos é o volume desse cilindro aqui, ou seja, é a quantidade de terra, né, que foi retirada desse poço, certo? Eu tirei 423,9 metros cúbicos de terra desse poço. Beleza? Mais um exercício. Aqui agora, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho vamos ler. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular, destinado ao transporte rodoviário, tem as dimensões conforme a figura a seguir. Então, a gente está vendo aqui um túnel, né? E
Para construir esse túnel, né, obviamente, tem que ser retirado terra, pedra, barro, né, o que tiver aqui dentro desse espaço. Que o que está dentro desse espaço, o espaço ocupado, né, o espaço está dentro aqui desse túnel, é o que a gente chama de volume, né? Então, qual foi o volume de terra que foi retirado daqui de dentro? Aí percebe que eu quero calcular o volume, né? Quero calcular o volume, qual o volume em metros cúbicos no interior desse túnel. E esse túnel tem formato semicircular. Se ele tem formato semicircular, quer dizer que a entrada aqui é um semicírculo, certo? Então a gente consegue ver, e se fosse o círculo completo, né, eu teria um cilindro. Como é um semicírculo, eu vou ter a metade de um cilindro. Lá, quando eu cortar na seção meridiana, né, cortar o cilindro no meio verticalmente, percebe que o cilindro aqui está deitado, né, ele não está em pé, ele está deitado. Ele está deitado, mas a altura dele aqui é esses 400 metros, né, é a altura dele. E o raio desse meu semicilindro, né, semicilindro, vamos chamar assim de semicilindro, já que é a metade de um cilindro, seria o diâmetro 12, então seria um raio 6, né? Então eu quero calcular o volume dessa região, ou seja, essa região é metade do cilindro. Então eu calculo o volume de um cilindro e depois eu divido por 2. Aí eu vou ter o volume desse túnel, né? O volume desse túnel, tá bom? Então vamos fazer o cálculo aqui? Então vamos lá. Como o túnel tem formato semicircular, né? A gente reitera que ele vai ser a metade de um cilindro. E como é que eu calculo o volume de um cilindro completo? Novamente, o volume do cilindro, a área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado vezes a altura, vezes h. Fazendo a substituição devida, né? Que é o raio desse meu cilindro? O diâmetro é 12, né? A boca aqui do túnel, né, tem diâmetro 12, e o raio seria 6, a metade. Então, 6 ao quadrado vezes a altura do túnel, o comprimento aqui do túnel, né, 400 metros, então 6 ao quadrado 36, 36 vezes 400. Quando eu fizer, pessoal, 36 vezes 400, eu vou ter 14.400. Então, novamente, 14.400 o quê? 14.400 pi metros cúbicos. Esse vai ser o volume do meu cilindro completo. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos usar um valor novamente aproximado de π. Se a gente não tiver calculadora, para não fazer um valor, então vamos dizer que π, vamos dizer π igual a 3, né? O valor arredondado de π igual a 3. Fazendo o cálculo aqui, 14.400 vezes π, 14.400 vezes 3. Quando a gente fizer esse 14.400 vezes 3, eu vou ter o quê? 14 vezes 3, 42, 400 vezes 3, 1.200. 42 mais 1.200, 43.200 metros cúbicos. Então, o volume do cilindro de raio 6 e altura 400 é aproximadamente 43.200 metros cúbicos. Aproximadamente, já que eu usei um valor próximo de π. Usei π igual a 3. 43.200 metros cúbicos seria o volume do meu cilindro, só que eu não quero o volume do cilindro, eu quero o volume da metade de um cilindro, já que esse meu túnel é a metade de um cilindro. Então, a metade de 43.200 é 21.600. O volume da metade de um cilindro, ou seja, o volume aqui, a resposta encontrada seria 21.600 metros cúbicos. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o final da aula, né, de hoje. Vou colocar uma lista de exercícios, tá bom? Para vocês fazerem, depois mais um teste lá no grupo do Google Sala de Aula. Bom estudo aí, bom descanso a todos e